Ei pessoal, neste capítulo a gente vai começar a falar da notação das durações. O nosso sistema de duração é um sistema proporcional. Só que eu quero dizer que esse sistema proporcional não foi sempre assim na nossa música ocidental, não é assim em outras músicas, tá? Só para a gente ter uma ideia, né, que o sistema de duração que a gente usa poderia ser diferente, né? A música do canto gregoriano, lá na Idade Média, do século oitavo até o século XI, usava um sistema de duração, uma rítmica, que era a rítmica fluente da fala, do canto da fala, né? Por exemplo, um canto gregoriano, como Salve Regina, ele transcorre numa fluência sem um pulso definido, tá? Dessa forma. Salve Regina, Mater misericordiae, vita ducendo, et spes nostra salve. Ele não tem um pulso definido, a rítmica é uma rítmica fluente, mais ou menos igual, mas com umas durações que é própria da pontuação da fala. Isso é como a igreja registrava, fazia e registrava a música ali no século VIII até o século XI. Naturalmente existia a música de dança, a música marcada, mas essa não era registrada e era até proibida pela igreja. Mas em torno do século XII, um pouco por causa das cruzadas, e também pelo início de uma escola que marcou muito a história da música, que é a escola de Notre Dame, com a construção da igreja de Notre Dame, uma escola de música, que é a escola de Notre Dame, ela trouxe para dentro da igreja essa rítmica que era própria da dança. E ela trouxe na forma do que a gente chama modos rítmicos, que eram símbolos, eram signos que significavam um esquema rítmico. Então, ainda diferente do nosso sistema. Esse sistema lá do século XII, os modos rítmicos, eles utilizaram a terminologia da poesia grega. Na Grécia Antiga, a música e poesia eram completamente unidas, né? E eles utilizaram esses termos da poesia para designar esses tempos. Então a gente tinha tempo assim, pá, 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 ou pá, 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 ou pá, 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 ou o contrário, pá, 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 né? Cada um com um símbolo, né? O primeiro que eu fiz, pá, 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 era o troqueu. O segundo é pá, pá, o dátilo, né? É o iâmbico. O terceiro, tá, 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 era o dátilo. O contrário dele, tá, 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 o anapesto, né? Então, isso tudo só para dizer que o nosso sistema não é um sistema universal e não foi sempre assim. A gente não precisa saber de nada disso que eu estou falando, só contextualizar. A partir do século XIV, final do século XIII, início do século XIV, o desenvolvimento da rítmica levou a um sistema como o nosso, um sistema proporcional. Naquela época,
tinha uma proporção por 3 e uma proporção por 2. Mas o que ficou para nós é principalmente a proporção por 2. A proporção por 3 ainda existe, a gente vai ver lá quando a gente falar de compasso. Mas aqui, no sistema básico de duração, é um sistema de proporção por 2. Tá? E eu quero enfatizar que ele é um sistema relativo. E é um sistema duplamente relativo. Ele tem duas condicionantes. Tá? Então, primeiro vamos ver as figuras e depois eu vou falar por que ele é duplamente relativo. Então, eu escrevi aqui todas as figuras. A figura mais longa que a gente tem é a semibreve. Tá? É a semibreve, que é uma bolota vazia. A gente tem sempre um símbolo do som, um símbolo de silêncio, da pausa. A gente tem um nome e a gente tem um número associado a esse nome, a essas figuras. Tá? Muita gente pergunta, mas semibreve é até menos que uma breve. Por que se chama semibreve? Porque antes da semibreve houve, nos sistemas mais antigos, a breve, a longa e a máxima. Tá? E, em compensação, não existia fusa e semifusa. Mas o nosso sistema, a breve, longa e máxima caindo em desuso, então a gente tem a semibreve. A gente até vê a breve em algumas partituras, quando elas têm uma escrita ainda antiga, a gente ainda vê a breve. Mas é pouco comum, a gente não precisa pensar nisso não. Então a gente tem a semibreve, que é uma bola, a pausa da semibreve, como um chapéu de pedinte. Ele no pentagrama, ele fica aqui, ó, de pendurado na quarta linha. Tá? E fora do pentagrama ele é dessa forma. A mínima já tem uma cabeça vazia, branca, com uma haste. Tá? Então, o símbolo de figura, o símbolo da pausa é como um chapéuzinho. Aqui no pentagrama, ela é colocada encostada, um quadrado encostado na terceira linha, descansando na terceira linha. Então a gente tem a figura da mínima, a pausa da mínima, o nome mínima e o número 2 associado à mínima. Abaixo da mínima, a gente tem a semínima. A semínima tem uma cabeça preenchida, preta, e uma haste. A pausa da semínima, vou escrevê-la aqui novamente, ó. É como se fosse um Z, ela pode até puxar um pouquinho para cima, assim, ó. Um Z, um 3 estilizado. O nome semínima e o número associado à figura de som e de pausa. Esse número, ele é importante depois, quando a gente for estudar compasso. A gente vai ver que o denominador lá do compasso é esse número. A seguir a gente tem a colcheia. A colcheia tem também uma cabeça preenchida, pretinha, uma haste e um colchete. Tá? A pausa da colcheia, vou até fazê-la de novo aqui. A pausa da colcheia é dessa forma.
tem essa parte curva e uma haste. Colcheia e o numeral 8. A semicolcheia. A semicolcheia, ela tem uma cabeça preenchida, uma haste e 2 colchetes. 2 colchetes. A pausa dela agora tem 2 curvas e uma haste. O nome semicolcheia associado ao numeral 16. Abaixo da semicolcheia, a gente tem a fusa. A fusa tem a cabeça, a haste e 3 colchetes. Aqui a gente tem 3 colchetes. E a pausa também tem 3 colchetes aqui curvados e uma haste. Fusa, o numeral 32. E a semifusa? A semifusa tem a cabeça preenchida, a haste e aqui 4 colchetes. 2, 3, 1, 2, 3, 4 colchetes. Aqui a pausa, a gente tem 4 curvas e uma haste. A semifusa e o numeral da semifusa é o 64. Esse numeral, ele tem relação com a semibreve. Por quê? Uma semibreve vale 2 mínimas. Cada mínima vale 2 semínimas. Portanto, a semibreve vale 4 semínimas. Cada semínima vale 2 colcheias. Então, a mínima vale 4 colcheias e a semibreve vale 8 colcheias. Cada colcheia vale 2 semicolcheias. 4 semicolcheias preenchem a semínima, 8 semicolcheias a mínima e 16 semicolcheias a semibreve. A gente precisa de 2 fusas para uma colcheia, ou 4 fusas. 2 fusas para uma semicolcheia, 4 fusas para uma colcheia, 8 fusas para uma semínima, 16 fusas para uma mínima e 32 fusas para a semibreve. E a gente precisa de 2 semifusas para uma fusa, 4 semifusas para uma semicolcheia, 8 semifusas para a colcheia, 16 semifusas para a semínima, 32 semifusas para a mínima e 64 semifusas para a semibreve. Então, nós vimos que é um sistema proporcional por 2, sendo que cada figura vale a metade da figura acima, né? Ou cada figura acima vale o dobro da figura abaixo. Mas eu falei que é um sistema relativo, com 2 condicionantes, duplamente relativo. Por quê? A gente precisa de 2 coisas para poder ler uma música. Primeira coisa, a gente precisa escolher, o compositor vai escolher qual figura vai ser a unidade de tempo, vai ser aquela figura que a gente vai bater palma, vai bater o pé. Quando a gente está ouvindo, a gente vai sentir aquilo que a gente chama de pulso da música, né? A unidade métrica da música.
90% das músicas utilizam como figura de unidade métrica, de pulso, a semínima, tá? Então a semínima é a mais usada como figura de unidade de tempo. E a gente vai utilizá-la nesse início com bastante frequência como unidade de tempo. Mas, eventualmente, a gente encontra também a mínima, a colcheia, mesmo a semicolcheia, pode ser encontrada como unidade de tempo. Então, essa é a primeira condicionante, a gente saber qual a unidade de tempo. Isso, quando a gente for ver compasso, a gente vai poder identificar na escrita musical onde está a unidade de tempo. E o segundo condicionante é saber qual o tempo dessa unidade de tempo. Porque eu escolher a semínima ainda não indica exatamente o tempo dessa semínima. Eu tenho que escolher quanto que ela vai durar em tempo, propriamente. Isso é o que a gente chama de andamento. Quando a gente vê uma música assim, que uma música é allegro, ou é adagio, ou é presto, ele está indicando o andamento, né? Então, uma semínima, ela pode durar, considerando-a uma unidade de tempo, né, numa música, ela pode valer, por exemplo, isso. Pá, 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 pá. Ou pode valer isso. Pá, 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 pá. Vai depender do andamento daquela música, tá? Então são essas duas condicionantes. A gente escolher qual figura vai ser a unidade de tempo, geralmente a semínima, e qual o andamento dela. E aí pode variar, se for uma música num adagio, se for uma música num andante, se for uma música num allegro. Tá? Uma outra indicação mais precisa, essa foi criada lá no século XIX, é batida por minuto. E isso às vezes a gente vê numa partitura escrito dessa forma. Semínima igual 72. Ou seja, cada semínima vai ter a velocidade de 72 batidas por minuto. Né? E isso é mais preciso do que aquelas nomenclaturas de andante, allegro, presto, mas elas têm relação, claro. Na escrita da linguagem discursiva, quando a gente vai ler um parágrafo de um texto, a gente não lê cada letra. Tem até aquelas experiências que trocam várias letras de um parágrafo e a gente consegue ler fluentemente aquele parágrafo, mesmo com as trocas de letras, porque a gente não lê letra por letra, a gente lê as palavras e as frases, né? Na música acontece a mesma coisa. A gente não lê cada figurinha, a gente lê unidades de tempo, às vezes a gente engloba até mais de uma unidade de tempo. Então, vamos imaginar um pequeno trecho em que o ritmo seria isso aqui, ó. Uma semínima, ali teria depois duas colcheias, depois 4 semicolcheias, depois uma mais 2 semicolcheias, uma colcheia, uma colcheia, uma semicolcheia e 2 fusas.
essa forma de escrita é até difícil de se ler, porque a gente não lê dessa forma. Ao invés disso, a gente faz o seguinte: os colchetes, cada colchete, a gente une os colchetes em unidades de tempo. Então, considerando aqui que a unidade de tempo é a semínima, tá? Então essas duas colcheias, a gente vai unir os seus colchetes dessa forma. Essas 4 semicolcheias, a gente vai uni-las. As semicolcheias não tem 2 colchetes, então a gente vai pegar cada colchete e unir com 2 barras. Aqui, 2 colcheias e uma colcheia. Eu vou unir dessa forma. As 2 colcheias, 2 barrinhas, e aqui a outra colcheia, uma barrinha só. Aqui uma colcheia, uma semicolcheia e 2 fusas. Eu vou unir a colcheia, agora a barrinha, os colchetes de semicolcheia e os colchetes de fusa. Então eu vou unir dessa forma. E isso aqui é muito mais fácil de ler do que isso, porque aqui eu apreendo as unidades de tempo. Então a gente pode unir os colchetes dessa forma. Tá? Vamos ver alguns exercícios.